Olá pessoal, tudo bem? Professor Edson aqui. Vamos iniciar agora o nosso estudo a respeito dos juros simples. Então, pessoal, o que vem ser esse juro? Juro é a remuneração do capital emprestado, podendo ser entendido de uma forma bem simples como sendo o aluguel que você paga pelo uso do dinheiro. Então, por exemplo, você pegou R$ 10.000 emprestado do banco e você vai pagar isso após 3 meses. Além desses R$ 10.000, o banco não te empresta dinheiro porque ele é bonzinho. Ele empresta esse dinheiro porque ele terá um lucro sobre isso. Ele cobrará um aluguel por ter te emprestado esses R$ 10.000. E como que nós fazemos o cálculo desses juros que você irá pagar? O cálculo dos juros ele é obtido por meio dessa relaçãozinha aqui. Em outros livros, se vocês procurarem na internet, às vezes ele fala que é J igual a C vezes I vezes N. Eu chamo aqui de CIT. Por quê? O mais importante é você entender o que significa cada termo dessa equação dos juros. Então, os juros ele é obtido pelo capital, que multiplica a taxa de juros e que multiplica o tempo que eu fiquei com esse dinheiro emprestado. Ok? Então, vamos ver como que a gente aplica isso em exercícios. Esse primeiro exercício diz o seguinte, ó, qual que é o valor dos juros correspondente ao empréstimo de 10.000, logo o meu capital é esse 10.000. Então, eu tenho aqui que o capital ele é igual a 10.000, certo? Pelo prazo de 5 meses. Então, nesse caso, eu tenho um tempo T igual a 5 meses. Ah, professor, tem que escrever a unidade? É bom, vocês vão entender o porquê mais para frente. Porque, por exemplo, ó, quando eu coloco aqui a minha taxa, que é de 3% ao mês, eu tenho que ver se meu tempo também está em meses. Se não tiver, eu tenho que fazer as respectivas conversões, ok? Então, como aqui está tudo bonitinho, a equação que determina o meu juros é juros igual a C vezes I vezes T. Então, nesse caso, os juros serão iguais. O capital é 10.000, então 10.000 vezes. A taxa que eu tenho é de 3%, então eu tenho que colocar 3 por 100. Ou eu bato na calculadora e coloco 0,03. E multiplico pela quantidade de tempo, que é 5. Então, aqui eu posso fazer essa simplificação, caso eu não tenha calculadora. Se eu tiver calculadora, era só multiplicar 10.000 por 3 por 5, depois dividir por 100. Como aqui eu estou sem calculadora, eu vou fazer aqui do modo mais detalhado. Então, cortei esses dois zeros com esses dois zeros. Aí eu tenho aqui 100. Vou fazer só com o númerozinho. 1 vezes 3, 3. 3 vezes 5, 15. Só que ali não era só 1, tinha mais dois zeros. Então, eu coloco esses dois zeros aqui também. Então, a gente encontra que os juros a ser pago pelo empréstimo desses 10.000 em 3 meses vai ser igual a R$ 1.500. Então, eu terei que pagar esses 10.000 juntamente com esses R$ 1.500. E quando a gente junta a soma do capital que eu peguei emprestado mais os juros que foi cobrado, a gente encontra o nosso montante. Então, neste caso, o montante, que é o tanto que eu tenho que pagar acrescido de juros, será igual a R$ 10.000 mais os juros de 1.500. O exercício não pediu isso, mas eu posso fazer também para já ficar bem completo. Então, o montante que eu terei que pagar após 3 meses será igual a R$ 11.500. E assim nós finalizamos este nosso primeiro exercício, beleza? Aí o segundo exercício, eu tenho aqui um capital de 25.000 que foi aplicado durante 7 meses e rendeu juros de 7.875. Qual é a taxa correspondente? Então, como isso se refere a juros simples, eu tenho que juros é igual a capital vezes a taxa vezes o tempo. Eu conheço o valor dos juros? Conheço, o exercício falou que é 7.875. Então, aqui eu escrevo 7.875 igual. Aqui eu tenho o capital. O capital que eu apliquei foi de 25.000. Então, aqui eu posso pôr 25.000. Aqui eu tenho a minha taxa, que é o que eu terei que descobrir. Então, eu mantenho o I e o tempo T eu coloco ali 7, porque eu tenho 7 meses. Observe, se aqui eu estou utilizando a unidade de tempo em mês, a minha taxa que eu encontrarei será a taxa mensal. Então, aqui fazendo a continha, eu vou manter desse lado 7.875 igual. Aqui eu vou multiplicar 2.500, 2.500 não, né? 25.000 vezes 7. Quanto que dá? Pegando a calculadora e fazendo essa continha, 25.000 vezes 7, a gente encontra 175.000.
Então, aqui eu tenho 170... Opa, aqui ficou muito feio. 175 mil, que multiplica ainda essa taxa aí. Esse 175 mil, ele está multiplicando. Vem para o lado de cá, dividindo. Então, aqui eu escrevo ó, 175 mil. Então, agora eu resolvo essa divisão e encontro a minha taxa aí. Então, quando eu faço 7.875 dividido por 175 mil, a gente encontra o resultado de 0,045. Só que como a taxa no exercício anterior, olha só o que a gente fez. A gente dividiu por 100, porque a gente representa ela em porcentagem. Mas para sair desse valor que a gente tem em continha e chegar nesse, é o inverso. Então, quando eu resolvo um exercício de juros simples e encontro a minha taxa, agora eu tenho que no final ainda multiplicar ela por 100. Porque quando eu multiplico ela por 100, aí sim eu encontro o valor dela em percentual. Então, 0,045 vezes 100, anda duas casas para a direita, a gente encontra 4,5% ao mês. Então, essa é a taxa que nós temos neste enunciado, ok? Já o exercício 3, ele fala uma aplicação de 50 mil, que é o nosso capital, pelo prazo de 180 dias, obteve um rendimento de 8.250. Então, vamos colocar aqui, ó, a aplicação, o meu capital envolvendo é de 50 mil. O rendimento, que é o nosso juros, foi igual a 8.250. E eu tenho que descobrir também qual que vai ser a minha taxa. E eu sei o tempo? O tempo foi de 180 dias. Então, o tempo aqui será igual a 180 dias. Mas esse enunciado ele é um pouquinho difícil, porque aqui eu tenho meu tempo em dias e eu quero saber a taxa anual. Então, eu tenho que transformar esse dias aqui em ano. Como que eu faço isso? Uma regrinha de 3 simples. Ó. Um ano ele tem quantos dias? 365 dias, certo? Pela regrinha de 3, é a unidade debaixo de unidade. Então, esses 180 dias vem aqui, porque eu quero descobrir o equivalente dessa quantidade de dias em anos. Como eu não sei, x. Multiplico o cruzado. 365 vezes x, 365x, igual 1 vezes 180, 180. 365 está multiplicando, passa para o lado de cá dividindo. 365. Quando a gente faz essa continha de 180 dividido por 365, a gente encontra 0,49, que é aproximadamente 0,5 ano. Ok? Faz sentido, né? Porque quando a gente imagina esses 180 dias e eu divido por mês que tem 30 dias, eu encontro 6 meses. E 6 meses é aproximadamente um ano. Então, quando eu for fazer agora aqui o cálculo, eu tenho que juros, ele é igual a capital vezes a taxa vezes o tempo t. Então, os juros eu já sei que foi de 8.250. O meu capital eu sei que foi de 50 mil. A minha taxa é o que eu irei encontrar e o meu tempo que eu tenho é 0,5 ano. Ah, mas eu não poderia ter utilizado em dias ou em mês? Poderia, mas se eu usasse esse valor 180, eu teria a taxa diária. Se eu convertesse isso aqui para 6 meses, eu teria a taxa mensal. Como eu quero em ano, fiz a conversão para ano. Então, agora eu vou manter aqui do lado esquerdo esse 8.250, igual, aqui eu tenho 50 mil vezes 0,5. Isso me dá o resultado de 25 mil, que multiplica ainda essa minha taxa I. Esse 25 mil está multiplicando, passa para o lado de cá dividindo. 25 mil. Faço essa divisão, eu encontrarei a taxa de 8.250 dividido por 25 mil, eu encontro uma taxa de 0,33. Lembra que a gente sempre tem que multiplicar agora aqui por 100 para encontrar na forma percentual? Então, eu multiplico aqui por 100, encontro uma taxa aí, anda duas casas para a direita, de 33% ao ano. Ok? E assim nós finalizamos esse nosso exercício 3. Então, continuando, pessoal, as nossas aulas, agora na resolução de exercícios de juros simples, a gente tem esse quadro aqui que diz o seguinte: sabendo-se que os juros de R$6.000, então, eu já sei que meus juros foi de R$6.000. Então, ó, sabendo-se que os juros de R$6.000 foram obtidos com aplicação
de R$ 7.500, então eu tinha um capital de R$ 7.500. A taxa de 8% ao trimestre, então, ó, 8% AT, porque é ao trimestre. Eu tenho que determinar o tempo T. Galera, eu pergunto para vocês, se eu utilizar essa taxa aqui, eu vou encontrar o tempo em meses? Não, eu encontraria o tempo em trimestres, ok? Então, vamos fazer isso aí, ó. Utilizando a equação simples, juros é igual a capital vezes a taxa vezes o tempo T. Os juros eu tenho que é de 6.000, igual o capital é de 7.500, a taxa é de 8% e o tempo é que eu irei descobrir. Então, aqui, simplificando, eu posso cortar esses dois zeros com esses dois zeros, ou também poderia fazer, né? 7.500 vezes 8 e dividir por 100. Aí eu encontro aqui desse lado 6.000 igual 75 vezes 8, tenho que fazer esse cálculo. Então, 75 vezes 8, a gente encontra 600. Dividido por 1, continua sendo 600. Então, por lado de cá, eu tenho 600t. Esse 600 está multiplicando, eu corto ele e passo para o outro lado fazendo inverso. Vem para cá dividindo. Aqui eu ainda posso simplificar esses dois zeros, certo? Aí eu encontro uma taxa t igual a 60, o quê? Trimestres. Ok? E aí, eu posso deixar a resposta assim, em 60 trimestre. A taxa era de 8% ao trimestre. E olha só, eu praticamente quase dobrei a relação do capital, porque eu tive 6.000 a mais de juros. Quase dobrei a questão do montante. Então, ali eu tenho 60 trimestre. Como que eu faço para achar isso aqui em mês? Para achar isso aqui em mês, basta eu dividir isso por 3. Porque se eu tenho que um trimestre são 3 meses, eu quero saber de trimestre para mês, divido por 3. Quando eu pego esses 600 e eu divido ele por 3, a gente encontra um total de 200 meses. Então, seria um tempo T igual a 200 meses. E outra coisa que eu ainda posso fazer é encontrar isso aqui em anos. Como que eu faço para passar de mês para ano? Basta pegar essa quantidade de meses e dividir isso por 12. Quando eu pego essa quantidade e divido por 12, eu encontro que isso vai ser aproximadamente 16,7 anos. Ok? E aí nós finalizamos este exercício aqui. O exercício 5 fala qual o capital. Então, o que eu tenho que descobrir é o capital. Capital é a nossa interrogação. A taxa de 4% ao mês. Então, 4% ao mês. Rende juros J igual a R$ 9.000 em um ano. Aqui, novamente, assim como eu falei no vídeo anterior, a importância de eu escrever as unidades. Aqui eu tenho a taxa ao mês, aqui eu tenho o tempo em ano. Tem uma divergência. Se eu quero continuar utilizando essa taxa de 4% ao mês e aqui eu tenho o tempo em ano, eu tenho que pegar esse um ano e converter ele para mês. Eu sei que um ano ele tem no total 12 meses. Ok? Agora sim, utilizando a equação do juros simples, juros é igual a capital vezes a taxa vezes o tempo. Então, os juros eu já sei que foi de 9.000, já posso substituir. O capital é o que eu quero descobrir. A minha taxa é de 4%, posso colocar assim na forma de fração ou 0,04. E multiplico isso pelo tempo, que é 12. Então, aqui desse lado eu terei 9.000 igual. Aqui, 4 vezes 12, 48, certo? 48 dividido por 100, 0,48. Que multiplica o capital. Então, eu corto esse termo que está aqui com o capital e passo para o lado de cá dividindo, 0,48. Neste caso, encontrarei agora qual foi o capital aplicado. Basta eu pegar os juros de 9.000 e dividir isso por 0,48. A gente encontra que o capital aplicado é de R$ 18.750. Ok? E aqui nós finalizamos este exercício 5.